Muito boa noite, shalom a todos, uma grande alegria, aquele momento especial tão esperado, hoje chegou. Nós vamos falar aqui sobre esse tema tão extraordinário, como a arqueologia impactou os estudos bíblicos. A Bíblia, esse livro extraordinário, fonte de toda a espiritualidade, de toda a tradição monoteísta, particularmente cristã, e certamente com impacto em todo o contexto evangélico e muito além dele, né? A raiz daquilo que tem a ver a tradição judaica com a tradição cristã, e o que é que a arqueologia trouxe para nós. Eu tenho a satisfação, o prazer de celebrar uma parceria extraordinária, e hoje eu estou aqui na cidade de São Paulo. O meu amigo Dr. Clayton Kuntz, o diretor da Faculdade Batista Pioneira no Rio Grande do Sul, e em caráter especial, diretamente de Jerusalém, representando aqui o Moriá College na sua parceria com a Universidade Hebraica de Jerusalém, uma das mais prestigiadas do mundo, nosso amigo mestre Ariel Horovitz, israelense, que está conosco aqui. Então eu vou pedir que Clayton e depois Ariel dê o seu boa noite, o seu shalom, e você que está aí vai convidando os seus amigos, divulgando essa live, porque hoje, essa noite, promete. Boa noite, Sayão. Boa noite, Ariel. Boa noite a todos aqueles que nos acompanham também. Uma alegria muito grande poder participar desse momento onde a gente está lançando algo muito especial para os nossos convidados aí, dentro dessa parceria que a gente Faculdade Batista Pioneira com Moriá Center. Então, prazer estar junto aqui e a gente poder compartilhar um pouquinho daquilo que vai ser oferecido para você mais à frente, daqui a pouquinho. Boa noite também, pessoal. Boa noite, professor Sayão, professor Clayton Kuntz. Um enorme prazer estar aqui diretamente de Israel. E boa noite para todos que estão assistindo essa live, essa transmissão ao vivo aqui conjunta entre o Brasil e Israel. Eu diria, professor Sayão, professor Clayton, que estamos num momento histórico, porque estamos aqui com essa parceria entre a Faculdade Batista Pioneira, entre a Moriá International Center de Jerusalém e a Universidade Hebraica de Jerusalém, como bem você mencionou, Sayão, uma das mais prestigiadas universidades do mundo, para levar um conteúdo sério, acadêmico, sobre arqueologia, sobre história bíblica, sobre análise do texto bíblico e muitos outros conteúdos que totalmente em português, para chegar também a todo o povo brasileiro que se interessa em temas relacionados à Bíblia, história e arqueologia. Então, sejam todos bem-vindos. Muito obrigado, Dr. Clayton, mestre Ariel, e você que está em sintonia com a gente, prepare-se agora que nós vamos ter um vídeo especial que traz um resumo do que significa essa parceria acadêmica inédita e extraordinária. Vamos acompanhar. Era uma revolução nos estudos bíblicos. Chegou o momento de explorar a história, a geografia e a arqueologia bíblica de uma forma acadêmica e envolvente. A pós-graduação em História, Geografia e Arqueologia Bíblica, uma parceria entre a renomada Faculdade Batista Pioneira, o prestigiado Moriá International Center de Jerusalém e a reconhecida Universidade Hebraica de Jerusalém, oferecem uma jornada única para entender o contexto social, cultural e político do Israel antigo. Junte-se a especialistas reconhecidos internacionalmente enquanto exploramos o mundo antigo e desvendamos os segredos da Bíblia. Com conteúdo 100% online, você terá flexibilidade para estudar no seu próprio ritmo, onde quer que esteja. Ao concluir o curso, você receberá um certificado da Faculdade Batista Pioneira
e a Moriá International Center com reconhecimento oficial do MEC e a opção de certificação adicional pela Universidade Hebraica de Jerusalém, entre as 100 universidades mais importantes do mundo. Garanta a sua vaga hoje mesmo e embarque nessa jornada de descobertas e aprendizado. Pessoal, que extraordinário, que momento especial ver tudo aquilo que está sendo disponibilizado. E atenção, nesta noite, nós vamos fazer referência aos achados assim arqueológicos mais significativos, tanto o professor Sayão, como o professor Clayton, ou o professor Ariel vão mencionar alguns desses achados e o seu impacto. E eu começo a nossa conversa dessa noite lembrando do seguinte, preste atenção, a Bíblia é um grande tesouro de fé e espiritualidade. E todos nós, durante séculos, temos acesso a essa referência extraordinária de fé. Qual que é a questão? A questão é que durante muitos anos nós temos a história de estudiosos que estudaram a Bíblia à distância, no seu contexto europeu, no seu contexto das Américas, em outras áreas do mundo, de uma maneira que não dava para ver de perto certos detalhes de natureza geográfica, de natureza histórica e propriamente algo concreto que pudesse revelar o mundo por trás do texto bíblico. Então você imagina só, que a arqueologia como ciência mesmo, ela só vai começar aí o seu despontar no início do século XIX. Nesse momento, toda a região do Oriente Médio está debaixo do governo otomano, que não tinha muita preocupação com essa perspectiva de estudar o passado mais antigo da região. Quando nós começamos a ter os primeiros estudiosos que vieram de lugares como Inglaterra, França, Alemanha, América do Norte, eles começaram a descobrir coisas extraordinárias sobre o Antigo Egito, sobre a antiga Mesopotâmia, a região do Levante e, o mais importante de tudo, a terra de Israel. Imaginem só vocês o que foi descoberto, línguas antigas, línguas como o garítico, língua como o acadiano, a antiga civilização dos sumérios, dos próprios acadianos, o Império Hitita, Babilônio, Assírio, tudo isso foi trazendo uma compreensão sobre o mundo antigo extraordinária. A descoberta do mundo egípcio, né, o famoso Dr. Champollion, que pôde interpretar os hieróglifos e conseguir entender e trazer aquele tesouro, e aos poucos a relação com vários elementos da terra de Israel foram crescendo e a arqueologia passa a ser um estudo concreto, objetivo, das ruínas, dos objetos, dos remanescentes que contam para nós muito da história e nos permitem retomar a realidade do mundo bíblico. E olha só que coisa impressionante, nesse processo, no momento de dor, sofrimento, perseguição, intolerância e antissemitismo, muitos judeus começam a voltar para a sua terra de origem primeira. E quando isso acontece na metade do século XX, com uma participação significativa do Brasil, nós temos a formação do Estado de Israel. Essa realidade é extraordinária, porque a tradição judaica, com a sua perspectiva de interesse em educação, em estudo, né, que se mostra absolutamente interessada num estudo objetivo e concreto do passado. E desde a fundação do Estado de Israel, os estudos arqueológicos decolaram, com as suas universidades prestigiadas, projetos extraordinários, são milhares de
lugares, de sítios, de espaços arqueológicos, onde especialistas israelenses, estudiosos, poliglotas, que conhecem a realidade do mundo antigo, juntamente com acadêmicos de todo o mundo, fazem as suas pesquisas ali, trazendo de volta o que eu posso chamar aqui, né, entre nós, de a Bíblia em 3D, percebendo o tamanho das cidades do mundo antigo, como é que era a vida, como é que eles viviam, o que eles comiam, como é que eles andavam, como é que eles se transportavam de uma região por outra, como é que foi a conquista, a presença dos grandes impérios estrangeiros que lutaram. Isso permite que nós venhamos a ter uma percepção concreta do que foi a história. Uma realidade que nos mostra que todas as narrativas que temos na Bíblia têm um fundamento de fato estabelecido que cada dia se manifesta de maneira objetiva diante dos nossos olhos. Isso nos traz a possibilidade de reconstruir o mundo antigo de tal maneira que agora, quando olhamos para o texto bíblico, podemos ter uma perspectiva muito mais clara de onde aquela passagem, aquele texto aconteceu e como isso permite que eu tenha uma interpretação mais adequada, acadêmica, quer seja do ponto de vista linguístico, literário, cultural, geográfico, histórico, de maneira segura. E, consequentemente, isso faz com que nós tenhamos um avanço, não só de uma confirmação histórica, mas de uma reconstrução do mundo antigo a partir da pesquisa, mas uma possibilidade de uma interpretação adequada do texto bíblico em sintonia com aquilo que a gente pode dizer, o que é que o autor quis dizer, em função daquela época, do contexto social, político, religioso, nós temos uma realidade que nos permite fazer uma interpretação mais adequada e responsável do texto bíblico. Então, nós celebramos esse momento não só como celebração da fé de raízes judaicas que floresce dentro da própria tradição cristã, mas também como uma caminhada acadêmica promissora que tem seus desdobramentos extraordinários na academia e na celebração da espiritualidade. Então, diante dessa introdução, né, que a gente tem por aí, agora eu vou passar a palavra ao nosso colega, o professor Ariel Horovitz, que vai começar, atenção, você que está aí, né, preste atenção agora, a coisa vai chegar com força, nós vamos ouvir a respeito de um achado arqueológico importante, e ele diretamente de Jerusalém vai começar a nos trazer esta informação extraordinária dessa live. Então, muito obrigado, professor Sayão. É assim, quando a gente estava preparando esse conteúdo dessa live aqui, eu pensava, quais são os achados mais importantes? E realmente é uma pergunta muito, muito difícil, porque tem achados impactantes que deixam assim, uma emoção muito grande. Mas eu decidi aí selecionar um achado, tem vários, né? Mas um achado está em relação à pergunta, estou vendo aqui, que Johnny Braz fez, sobre se existem provas arqueológicas e históricas da presença do povo hebreu no Egito. Então, Johnny, sua pergunta vem justo porque durante anos, né, desde que começamos o século XIX, meados do século XIX, a investigar a historicidade da Bíblia, nós estamos perguntando até hoje em dia, tem provas arqueológicas do Éxodo, da presença dos hebreus, dos israelitas no Egito? A resposta é assim, tem más notícias e temos boas notícias. As más notícias que realmente está difícil encontrar muitos, vamos dizer assim, provas do Éxodo ou da presença israelita no Egito, e as boas notícias é que temos algumas coisas super, super interessantes que eu, pessoalmente, me deixa até arrepiado, né, cada vez que eu falo disso. Eu vou compartilhar aqui com vocês uma imagem. Aqui mesmo, um segundinho, Não, essa não, o PowerPoint. Eu não sei se tem o PowerPoint aqui aberto, mas... Segundinho só. Não, preciso aqui compartilhar o PowerPoint.
Isso. Bora aí. Tá, não consigo compartilhar aqui. Deixa eu ver, abrir aqui. Tá. Enfim, é uma inscrição chamada inscrição de Soleb, enquanto resolvemos aqui a questão técnica, inscrição de Soleb, SOLEB. Vocês podem depois ir para Google e pesquisar. É uma inscrição que foi encontrada no que seria hoje em dia um país chamado Sudão, que, na verdade, Sudão no passado, ou seja, hoje em dia, na geografia moderna, é outro país, é ao sul do Egito, mas no Antigo Egito era parte do Império, ou vamos dizer, vamos dizer assim, Egito, né, o grande Império Egípcio. Então, assim, peraí, agora estamos resolvendo um segundinho. Acho que aqui... Agora sim, pessoal. Vou mostrar aqui as imagens. Pronto. Aí, vocês estão vendo aí. Então, foi encontrado um lugar chamado Soleb, um templo, que data mais ou menos do século XIV. Essa inscrição aqui, que para muitos de nós pode dizer não muito, né? Estamos vendo aqui uma imagem de uma pessoa, mas o que foi encontrado aqui foi uma lista, um registro, um cadastro, que os egípcios eram muito bons cadastrando a história deles, né? Logicamente que eles faziam propaganda e aumentavam tudo, né? Realmente eram muito bons em fazer propaganda e exagerar as vitórias deles, mas aqui temos uma lista de povos, e eles chamam os povos nômades de chasso. Chasso, aqueles que participam da pós-graduação vão conhecer bem esse conceito. Temos vários cursos sobre o Egito, ou várias aulas sobre o Egito, e os chasso, que eram povos nômadas, tem vários nomes, né? Chasso daqui, chasso dali, e tem né, que podemos ver uma reconstrução. Aqui está essa figura aqui, que deveria representar um desses chassos, ou seja, povos nômadas, e aqui está escrito em hieroglífico, em idioma antigo egípcio, está escrito chasso de Yahvé. Agora, pessoal, eu estou falando isso, eu pessoalmente me emociono. Século XIV, fim do século XV, antes de Cristo, já tinham os egípcios registrado que tinha um povo nômade, que o Deus deles se chama Yahvé. Alguns especialistas falam, não, esse Yahvé deve ser o nome de uma cidade. Não. Hoje em dia tem praticamente um consenso entre os especialistas que estamos falando que os egípcios já identificavam um grupo nômade. Quando eu digo nômade, é que os egípcios não sabiam identificar qual é a origem geográfica deles. Ou seja, eu tinha outros povos que sabiam dizer, olha, tem um povo tal que vem de tal região. Aqui dá a sensação que é um povo que está, né, indo de lugar em lugar, e ressaltam que o Deus central deles é Yahvé, ou seja, vamos dizer, a distinção desse povo é o Deus de Israel, que nós já conhecemos. E outra coisa interessante, por que os egípcios registraram essa tribo nômade? Se houvesse sido uma tribo ou um povo nômade insignificante, não cadastraria, não registraria isso, certo? Eles registraram porque era um povo provavelmente significativo, com um número grande de pessoas. Então, podemos dizer, de alguma forma, que talvez, não temos provas 100%. Temos várias provas, né? Falei sobre o Êxodo, não tantas quanto nós gostaríamos, mas essa é uma prova da presença, talvez, dos israelitas no Egito. Ok? Então, vocês podem pesquisar aí essa inscrição de Soleb, e já vamos estar falando sobre mais achados arqueológicos impactantes como esse aqui. Ok? Aí se deixo a palavra, então, para o professor Clayton. Ok, eu vou apresentar também algum achado arqueológico, e eu concordo com o Ariel, que com tanta coisa boa que a gente tem, escolher alguns e destacar eles foi um exercício muito complicado. E eu gostaria de falar um pouquinho sobre os manuscritos do Mar Morto, que talvez, em termos de achados arqueológicos relativo ao
texto bíblico escrito seja o achado mais relevante de toda a história da arqueologia, do que tem acontecido ultimamente aí. Nós temos, deixa eu só ver se eu consigo passar adiante, passa mais um slide adiante para mim. Nós temos a região de Qumran, que fica ao redor do Mar Morto ali, onde alguns anos atrás, 1947 mais ou menos, um beduíno, pastor de ovelhas, estava cuidando dos bichinhos dele, um bichinho se perdeu lá no meio do nada lá, atirou uma pedrinha para dentro de uma caverna para ver se o bichinho saía dali, e não encontrou a ovelha dele, mas ouviu alguma coisa estranha, e quando ele foi ver, ele encontrou algo muito diferente, né? Do que ele estava esperando, que são, dentro de vasos de barro, aí, alguns manuscritos de textos antigos. Provavelmente aquele pastor de ovelhas não fazia nem ideia do valor do que aquilo significava, né? E a história vai contar que ele vai a Belém, depois Jerusalém, tenta vender aquilo. Mais adiante, o pessoal da Universidade Hebraica começa a descobrir isso e ver a autenticidade desses manuscritos, que se tratam de manuscritos de 2000 anos atrás, né, do século I antes de Cristo, né, e aí tem as datas específicas disso, e aí começam a vasculhar toda aquela região, encontram inicialmente ali 11 cavernas, depois isso vai aumentar, ultimamente tem encontrado mais algumas coisas. Essa caverna que tem na imagem não é a caverna lá do bichinho lá do beduíno, né, mas é a caverna 4. Essa aqui é a mais cinematográfica, né? Onde é que a gente vai lá, tira a foto na frente, né? Aponta o dedo, né? Aquela coisa legal aí. Mas a pergunta é: qual é a importância desses manuscritos que foram encontrados aí num determinado momento, isso 1947, então década de 40, da década de 50, e esse conjunto todo de manuscritos que foram encontrados, que é praticamente todo o Antigo Testamento, com exceção de poucos trechos que não tem manuscritos. Mas qual é a importância disso? Até esse momento, os manuscritos do texto hebraico, né, do nosso Antigo Testamento, mais antigos que se tinha à disposição, eram do século 9 e 10, ou seja, 1000 e poucos anos atrás. Da noite para o dia, nós ganhamos mais de 1000 anos em termos de história, né, de antiguidade de manuscritos, porque fomos ali do século 9 e 10 depois de Cristo para o século I antes de Cristo. Então, nós ganhamos mais de 1000 anos em termos de antiguidade dos manuscritos que se tinha à disposição para os estudos. E isso é muito interessante, como Deus faz as coisas por trás, né? Quando os céticos estavam ali, será que a gente pode confiar nos textos, né, nos manuscritos? Será que os copistas fizeram o trabalho direitinho e copiaram, certo? Que não precisava, e parece que Deus vai lá e diz assim: deixa eu fazer uma ovelhinha se perder lá no meio de uma caverna lá, só para vocês encontrar um dos achados arqueológicos mais importantes, né, do nosso estudo de manuscritos antigos do texto hebraico. Então, isso foi fantástico, essa descoberta. E, passando mais um slide adiante, em Israel existe o Museu do Livro, né? O Ariel conhece bem, isso aqui deve ser o pátio de casa dele, né? O quintal da casa dele, né? Onde estão guardados esses materiais, esses manuscritos, e se tem acesso a todo esse material. E o camarada que é o curador do Museu do Livro, o Adolf Reutemann, ele vai ser um dos professores dessa pós-graduação que a gente mostrou o vídeo agora há pouco, que a gente vai falar um pouquinho mais. Então, só para você ter ideia do pacote que nós preparamos e da qualidade daquilo que foi preparado para quem estiver conosco nessa pós-graduação aí. Sayão. Muito bem, pessoal. Como nós estamos vendo, temos um momento extraordinário aqui do que envolve essa possibilidade de um envolvimento acadêmico diferenciado. Nós, nessa parceria com a Faculdade Pioneira e o Moriá Center com a Universidade Hebraica, nós estamos oferecendo essa possibilidade de você, por enquanto, não dá para fazer na Lua e em Marte,
mas em qualquer lugar do planeta você pode fazer. Você pode fazer isso como um curso de pós-graduação reconhecido pelo MEC, ou até pode fazer como curso livre, se você tem algum impedimento. Você pode fazer de qualquer país do mundo e sendo online no horário que você entender. Hoje mesmo eu conversei com alguém do Japão, falei, bom, a pessoa pode fazer no Japão, pode fazer no Brasil, pode fazer na Europa, em qualquer lugar do planeta. E como já nós tivemos o professor Clayton falando, né, nós vamos ter tudo isso disponibilizado online com a qualidade. Olha, é impressionante. Alguns dos nossos professores são gente que escavou e encontrou coisas, artefatos que fazem referência na história bíblica. Então eu vou pedir aí que o Ariel agora, né, nos apresente aí alguns dos nomes, alguns professores, Ariel, que são referência, que vão estar entre os grandes mestres desse curso extraordinário. Acho que está sem o som. Sim, pronto. Perfeito, perfeito. Obrigado, Sayão. Realmente, eu quero só acrescentar, quando você falou de professor, realmente, escavaram encontrando suas próprias mãos. Não só isso, estamos falando de professores. Pessoal, eu estou na televisão, assisto televisão, documentários, e de repente vejo nos documentários de National Geographic, de History Channel, de, sei lá, de qualquer de Netflix, por exemplo, aparecem nossos professores que estão aqui, que estão aqui dentro dessa pós-graduação. Vou mostrar alguns dos professores que estão conosco aqui, se podemos colocar isso na tela, ótimo. Então, por exemplo, temos aqui a professora Jody Magnes, da Universidade de Califórnia, que, gente, é muito, muito conhecida no, vamos dizer, no ramo. E vimos já o doutor Eyal, eu vou apresentar os professores que estão de Israel, depois os professores da Pioneira, Dr. Clayton pode apresentar, mas, por exemplo, Dr. Daniel Weinstock, gente, quem gosta de Egito, da saída do Egito, do Éxodo, é sensacional. Professor, não vou falar de todos, né, porque realmente são muitos. Professor Yossi Garfinkel, gente, uma eminência de renome mundial. É só colocar no Google, vocês vão ver quem é esse professor. O arqueólogo Dani Herman, pessoal, de novo, Google, Instagram, ele é uma fera no Instagram também, tem muito, muito conhecido. O mencionado doutor Adolfo Reutemann, Eli Shukron, por exemplo, que ele escavou durante mais de 20 anos a cidade de Davi. Ou seja, estamos falando de pessoas de muito, muito nome, professor Isaiah Gaffney, o Ronnie Reich, enfim, de diferentes universidades. Temos a Universidade de Jerusalém, Hebraica de Jerusalém, a Universidade de Tel Aviv, de Bar Ilan. Temos arqueólogos como Paulo Betzer, que, pessoal, estamos falando de séculos, se juntamos todos os professores, séculos de experiência, pelo menos, né, várias décadas no mínimo, de experiência de colocar as mãos na massa, de escavar, de pesquisar, e pessoas que realmente dedicaram uma vida inteira para a pesquisa acadêmica. E agora, se deixa também, né, o Dr. Clayton Kunz para apresentar também a equipe acadêmica da Universidade, da Faculdade Batista Pioneira. Isso, apresentando os dois times, então, como é essa parceria, professores de Jerusalém e professores aqui ligados à Faculdade Batista Pioneira também. Nós temos algumas disciplinas que são ministradas por professores daqui. Então, bom, o professor Luiz Sayão não precisamos nem apresentar, né? Ele já é um artefato arqueológico, né, que todo mundo já conhece, já sabe aí, já conhece todas as especialidades dele, a área de estudos hebraicos, a parte de quantidade de viagens feitas a Israel e levando pessoas para olhar as coisas em 3D lá, como ele sempre diz, então não precisamos apresentá-lo, né? Eu e a Marivete, que estamos aqui lado a lado, nós vamos lecionar uma disciplina de História e Geografia do Novo Testamento, tá? A minha formação é na área de Teologia e Filosofia, né? Um mestrado, depois em Novo Testamento, doutorado em Teologia, terminei um pós-doc também na área de Teologia agora, e Marivete, minha esposa, ela é da área de Antigo Testamento, também tem formação em bacharel em Teologia, mestrado, doutorado e um pós-doutorado agora feito recentemente também. Então, a gente vai lecionar essa disciplina de História e Geografia do Novo Testamento.
E temos um convidado que faz parte da nossa equipe aqui também, embora tenha uma bandeirinha aí da Grécia, né, que é o Stathis Tsotsos, inclusive ele está em São Paulo, é da equipe lá do Saião também, na IBNU. O Stathis tem uma história muito interessante. Ele veio para o Brasil há alguns anos atrás visitar um familiar dele, e aí ele conheceu a faculdade aqui em Juí. Alguns anos depois, quando ele é de Tessalônica, na Grécia, né? E quando ele veio para cá, quer dizer, quando ele quis depois estudar teologia, ele se conhece uma faculdade lá no sul do Brasil, veio para cá, fez a graduação em teologia conosco, fez mestrado em teologia e está terminando um doutorado em teologia. E a área de pesquisa dele é o helenismo e a influência disso na formação do Novo Testamento. E aí, dentro da nossa pós-graduação, tem uma disciplina que vai tratar disso, e aí pegamos um especialista lá da Grécia mesmo, e que está fazendo a sua tese de doutorado sobre esse assunto. Então, esse é um pouquinho da nossa equipe que estará ajudando aí, junto com essa equipe fantástica aí do Moriá Center e da Universidade Hebraica de Jerusalém. Muito bem, professor Clayton, professor Ariel, pessoal, vamos continuar na nossa live aqui, e a coisa agora é algo para a gente, assim, realmente ficar bem animado, né? Eu vou ver se eu consigo compartilhar aqui uma coisa aqui na minha tela, e vocês veem se isso vai funcionar direito. Deixa eu ver se vai dar certo, atenção. Estão vendo direitinho aí? Está aparecendo? O pessoal está conseguindo ver aí direitinho? Deixa eu ver. Acho que não, né? Não apareceu a foto. Acho que sim. Acho que está aparecendo, para nós aqui está aparecendo. Aparecendo. Então, pessoal, só para vocês darem uma olhada, olha, isso aqui é impressionante. Alguns anos atrás eu estava em Israel, e aí eu olhei ali, alguém perguntei, escuta, o que é aquilo ali? Não, isso aí é o seguinte, o pessoal foi tentar construir um hotel aqui, uma organização católica, e quando eles estavam mexendo, olha, isso não faz muito tempo, isso tem menos de 20 anos, né? E aí eles acabaram batendo lá com uma espécie de ruína, e eles estão mexendo. Aí, numa outra ocasião, entre as mais de 60 que eu já estive em Israel, alguém disse, sabe o que o pessoal está descobrindo? Aí, a antiga cidade de Magdala. Magdala era a cidade de Maria Madalena. Eles encontraram uma sinagoga muito bem, assim, preservada em função de todo o estado, com toda ali a aldeia, com o mercado, com o lugar onde eles faziam, imaginem só, peixe salgado. O antigo nome latino da cidade era Tariqueia. E a gente começa a olhar e perceber o que nós temos ali dentro das pequenas aldeias na região do Lago da Galileia, que você sabe não é um mar, né, como nós vemos no oceano, um lago de 20 quilômetros por 12 na margem ocidental, não muito longe de Cafarnaum, ali pertinho das cidades significativas do ministério de Jesus. Eles encontram essa aldeia, e quando você lê Lucas 8, por exemplo, e vê que Maria Madalena e outras mulheres de importância estavam ligadas ali com essa região e com essa vila, você percebe por que essas mulheres de alta posição ajudavam a sustentar Jesus e o seu grupo de discípulos. E aí eles acharam também uma espécie de artefato que seria um artefato especial, cheio de símbolos extraordinários, o que certamente seria o lugar onde estava o rolo da Torá, na sinagoga. E entre os vários desenhos que estão ali, tem uma figura, olha só, é coisa de arrepiar, da menorá, que possivelmente uma menorá autêntica, porque deve refletir alguém que viu a menorá no Templo de Jerusalém.
Agora, preste atenção para ver como isso é valioso e importante. Tudo que a gente tem de achado ali em torno do Mar da Galileia, a gente tem várias coisas que a gente pode dizer, ó, isso aqui deve ser do 1º século. Mas em Magdala, eles acharam uma moeda do ano 29. E Marcos capítulo 1, verso 35, fala que Jesus, que era um rabino itinerante, falando nas sinagogas, ele certamente falou em Magdala, até porque Magdala fica exatamente em frente ao caminho que ia do Mar da Galileia até a cidade de Nazaré. E olha, eu não vou nem falar mais nada, porque senão a gente vai ficar a noite toda aqui só falando sobre Magdala, que é sensacional. E a coisa mais impressionante, né, é que nesse lugar acharam recentemente uma segunda sinagoga e os estudiosos estão trabalhando em torno disso, porque é surpreendente, né, que uma localidade assim, que até é de tamanho razoável para as aldeias em torno do lago de Tiberíades, do lago da Galileia, mas 2 sinagogas relativamente próximas traz uma série de perguntas para nós que os estudiosos estão elaborando. E uma coisa extraordinária é que aí cooperam juntamente arqueólogos de uma organização católica mexicana com a autoridade das antiguidades de Israel. Veja que coisa impressionante você ter, de fato, junto ao Mar da Galileia, um espaço muito nitidamente onde eu tenho plena convicção por aí Jesus passou e esteve exatamente nesse local. Que coisa muito especial é perceber essa realidade. Isso é só uma palhinha, assim, isso é só, vamos dizer, um aperitivo, né? Isso aqui é só torradinha com manteiga, né? Porque o prato principal, aí você vai ver que extraordinário nós temos pela frente. Mas vamos aí prosseguir, porque se tem coisa extraordinária do pano de fundo do Novo Testamento, do Antigo Testamento tem curiosidades especiais. Professor Ariel, conte para a gente aí, o que é que nós temos? Bora lá, vamos apresentar aqui, certamente só para apresentar, né, Magdala. Cada vez que vou para Magdala, e vou bastante para um lugar sensacional, muito emocionante, eu tenho certeza que Jesus esteve aí, porque também, né, nos evangelhos diz que Jesus ensinou todas as sinagogas da Galileia. E por que não ia estar em Magdala, né? Então, muito emocionante. Bora lá, vamos apresentar aqui uma imagem. Aqueles que identificam essa imagem que eu vou apresentar agora, vocês podem escrever na área de comentários aí no YouTube, né? Mas, e quem não conhece, né, vou agora apresentar. Essa pedra de basalto, de um pouco mais de 1 metro de altura, que está exibido hoje em dia no Museu do Louvre, em Paris, é o primeiro achado arqueológico que fala sobre arqueologia bíblica. Se até o ano 1868, que foi encontrado essa pedra de basalto na região da Jordânia, a uns 30 quilômetros do Mar Morto, um lugar chamado Divan, se até esse momento a Bíblia era tratada como um livro de religião, um livro sagrado, a partir desse achado arqueológico, aí os olhos dos especialistas e do mundo inteiro se abriram. Espera aí, a Bíblia também pode ser um livro de história, um livro que nos conta fatos verídicos. E por quê? Porque essa pedra que estamos vendo aqui, que chama a pedra moabita, ou a Estela de Meshá, fala sobre a história do rei Meshá, o moabita. Agora vocês, ou muitos de vocês vão dizer, quem era esse rei Meshá moabita? Pessoal, abram sua Bíblia. Segundo livro de Reis, capítulo 3, e tem a história do rei Meshá moabita, que diz o seguinte, a Bíblia diz o seguinte, que o rei moabita se rebelou contra o reino de Israel, o reino do norte, né, ainda da dinastia do rei Omri, o filho de Acabe, né, que era o neto de Omri,
Então, o rei Moabita se rebela. Eu não vou contar o final, se vocês abrem a Bíblia e leem o segundo livro de Reis, capítulo 3, mas o que diz essa pedra aqui? Primeiro começa essa pedra com a frase maravilhosa. Anohi Meshach, ou seja, eu sou Meshach, filho de, né, menciona o rei, o deus Moabita, Chemosh, e enfim, tem toda uma narração, e ele reconhece nessa pedra que os israelitas controlavam a região de Moabe, e fala, né, um monte de coisas que sofreram, que o Deus Moabita castigou eles, tiveram, né, com esse jugo, vamos dizer assim, dos israelitas, os israelitas cobravam impostos e maltratavam. E no final, o que o rei Meshá diz, que eu vou resumir, porque tem muito aqui, tem 36 linhas para ler aqui, além disso, um hebraico bíblico. Você vai dizer, peraí, mas é moabita, hebraico, como funciona? O idioma moabita era muito parecido ao hebraico, e que as letras são hebraico antigo. Agora, no final, ele disse que conseguiu se libertar da opressão israelita. Quando vocês leiam o terceiro capítulo do segundo livro de Reis, vocês vão ver como termina essa história. E eu sempre digo com relação a esse achado arqueológico que é sensacional, que realmente abriu uma porta para outras escavações e muitas outras que mais tarde, inclusive, vamos estar apresentando. Mas eu sempre digo que essa pedra é como ler o jornal da época. Imaginem, hoje em dia tem política, e não vou entrar agora em política, né? Mas imaginem, tem jornais que são a favor de Lula, jornais que estão a favor de Bolsonaro, e cada um vê o mesmo fato de formas diferentes. Pessoal, a mesma coisa aqui. É uma história bíblica que está também contada pelo outro lado da história. Porque a Bíblia é sempre, Israel está no centro. Mas aqui estamos vendo também a versão moabita. Pessoal, quem quiser estudar sobre isso, tem muito material no Google, né? Diferentes sites, tem realmente muito. E tem muito, inclusive, recentemente se descobriu que provavelmente, eu acredito que sim, mas, né, alguns acreditam que não, provavelmente está escrito o nome de Davi também aí. Pessoal, vocês podem estudar aí sozinhos, ler livros, ou realmente participar. Temos cursos com o Dr. Daniel Weinstein, justamente que mencionei antes, que ele está vários minutos mergulhando somente dentro dessa estela moabita. Dito isso, passo a palavra aqui para o Dr. Clayton. Bom, eu escolhi mais um achado arqueológico aqui que tem uma importância assim fundamental nos estudos das escrituras, especialmente nessa questão da confiabilidade dos textos bíblicos. Ao norte de Israel existe um sítio arqueológico chamado Tel Dan, né, da tribo de Dan, e essa cidade de Dan fica bem ao norte, perto do Monte Hermon. Inclusive na Bíblia várias vezes nós temos aquela referência, né, de Dan até Beersheba, né, ou seja, pegando os extremos, né, então bem ao norte de Israel. E ali foi encontrado uma pedra de basalto, que é essa que está na imagem ali, nesse sítio arqueológico, na época ali de 93, 94, parece que foi encontrado primeiro essa parte maior e depois os outros dois fragmentos ali. Essa pedra está no Museu de Israel, em Jerusalém. A gente visitou isso no ano passado. Saiu ainda hoje o Facebook me avisou que no ano passado a gente estava nessa época lá em Israel, né? E a gente visitou esse museu aí. Nessa pedra tem, entre várias outras coisas, a seguinte inscrição, né? Eu já faço já na tradução aí, tá? Eu matei Jorão, filho de Acabe, rei de Israel, e matei Acasias, filho de Jeorão, rei da casa de Davi. Essa pedra, ela menciona acontecimentos que estão lá no livro de Reis, os capítulos 8 e 9, né? E essa pedra menciona vários nomes de reis de Israel e de Judá.
e ele é escrito do ponto de vista dos inimigos de Israel, ou seja, que celebram uma vitória de uma batalha contra reis de Israel. Mas o interessante é que eles mencionam, então, vários nomes de reis, e essa casa de Davi, ou essa dinastia do rei Davi. A pergunta é, tá, mas e daí? Qual a importância disso? A gente sabe que entre os estudiosos sempre vai ter a turma mais cética, né, e o pessoal que vai desconfiar dos textos bíblicos, e existem aqueles que vão dizer que Davi, por exemplo, quem garante que ele de fato existiu? As provas que nós temos a respeito do rei Davi, até algum tempo atrás, estavam sempre dentro de textos da própria tradição judaica. Então, aquela coisa assim, o seu povo falando do seu antepassado, mas existe alguma prova para além disso? Dá para acreditar nesse relato ou ele foi um personagem que foi criado? E aí, de repente, você encontra uma pedra com uma inscrição não escrita pelos judeus, não escrito pelo povo de Israel, mas pelos inimigos, pelos sírios, né? E que vai aparecer dizendo assim, ó, enquanto vocês estão achando aí que o rei Davi não... Às vezes eu fico imaginando a forma irônica que Deus lida com algumas coisas, né? Os estudiosos, né? Todo cheio de si, achando que... E aí, dizendo isso aqui não existiu, isso aqui não tem prova nenhuma, e parece que Deus, de forma irônica, diz assim, tá, enquanto vocês discutem isso, dá uma olhadinha nessa pedra aí, depois a gente volta a falar sobre esse assunto. Então, a importância desse achado lá no sítio arqueológico de Tel Dan, de comprovar, né, vários reis de Israel, mas inclusive a casa de Davi, a dinastia de Davi, isso foi escrito provavelmente ali no século VIII, IX, ou seja, 100 e tantos anos, 150 anos depois, né, da existência de Davi, do reinado de Davi, os povos lá fora conheciam a linhagem de Davi, a dinastia de Davi. Então, é esse tipo de achado arqueológico e de estudos que nós queremos apresentar para vocês dentro dessa pós-graduação, porque vocês tenham acesso e conheçam esses materiais, muitos deles, como já foram colocados aqui, com pessoas que descobriram, que escavaram, que estiveram lá nos determinados locais onde nós achamos esses achados arqueológicos aí. Bom, diante desses achados extraordinários e impactantes, né, o pessoal vai querer saber um pouco mais. Nem todo mundo conhece bem a Faculdade Pioneira, nem todo mundo conhece o Moriá Center, e alguns até nem sabem muito bem sobre a Universidade Hebraica. Então, eu queria pedir para os nossos queridos professores, Clayton e Ariel, falarem sobre isso, e a questão é, já tem gente querendo saber como é que a gente pode aí ter acesso a essa pós. Então vamos lá, Clayton e Ariel, conte para todo mundo. Quer começar, Ariel? Posso começar aqui? Te dou aí o lugar aí. Pode começar. Deixa eu falar um pouquinho então sobre a Faculdade Batista Pioneira, né? Talvez ela não seja ainda tão conhecida, né? Mas a nossa faculdade já tem 57 anos de existência. Ela começou em 1977 como um instituto bíblico, depois um instituto teológico, depois, mais tarde, virou seminário teológico e desde 2006 é a chamada Faculdade Batista Pioneira. Em 2008, nós fomos credenciados junto ao Ministério da Educação, e a partir dali, então, podemos oferecer o nosso curso de forma reconhecida, né? E agora, recentemente, em 2022, nós recebemos o credenciamento para fazer cursos no formato EAD. E isso abriu portas fantásticas. Essa oportunidade que a gente está tendo aqui, dessa parceria, né, e de chegar, como foi colocado antes, né, em todas as regiões do mundo aí onde alguém está falando língua portuguesa, entende português, vai poder fazer a nossa pós-graduação por conta de termos o credenciamento EAD também.
E essa faculdade é tão especial que desde o ano passado a gente tem o melhor conselheiro acadêmico que poderia existir no nosso país aí, né? Então, Saião, desde o ano, já era professor nosso, né, do curso EAD, mas desde o ano passado também é o conselheiro acadêmico, então ele nos ajuda nessa construção dessas pontes, dessas parcerias, de chegar em vários lugares. Hoje estamos já com polos da nossa faculdade em Porto Alegre, em São Paulo, em Boston, nos Estados Unidos. Agora, na virada do mês, Pastor Saião, estou indo para Berlim e vamos assinar uma parceria com um seminário lá para que pessoas de fala português na Europa possam fazer lá também. Depois, no mês de maio, em Blumenau, Santa Catarina, Espírito Santo, estamos alcançando vários lugares para que, especialmente o nosso curso de teologia, que implica em provas presenciais, ainda possam ser feitas em diversos lugares aí do nosso país, mas também fora do nosso país. Então, temos aí o curso de graduação em teologia presencial, graduação em teologia EAD e várias pós-graduações. Além dessa pós-graduação que estamos fazendo essa parceria, tem uma de teologia sistemática, de ministério pastoral, de ministério infantil, de educação por princípios. Estamos abrindo outros cursos ainda, mas essa possibilidade do EAD nos abriu essa porta de podermos fazer essa parceria e oferecer essa pós-graduação também em História, Geografia e Arqueologia Bíblica. Ok, obrigado, Clayton. Eu vou apresentar aqui a Moriá, e tanto a Moriá quanto a Universidade Hebraica. A Moriá International Center é uma instituição acadêmica que existe desde o ano 2011 em Israel, foi criada em Israel, com o objetivo de desenvolver programas de estudo acadêmico de curta duração, como falamos de cursos presenciais aqui em Israel, e também online, sobre temas relacionados à história de Israel, desde os tempos bíblicos e até nossos dias. Logicamente, muita Bíblia, muita história, muita arqueologia, e com uma equipe de professores de renome internacional que tem, e eu vi agora uma pergunta se a pós-graduação é confessional, e aí vou responder também apresentando a Moriá. Nossa instituição é instituição acadêmica, não é confessional. Por isso temos professores, na verdade, do mundo inteiro, né? Tanto de Israel, do Brasil também agora, e também tínhamos outros professores, né, do Brasil, de França, México, Espanha, diferentes lugares que têm o objetivo de realmente ensinar e compartilhar o que estudar durante décadas de pesquisa acadêmica, ok? Então, não é confessional. E temos, através da plataforma Moriá College, uma série de cursos também, que vamos em modalidade EAD. Agora, sobre a Universidade Hebraica, talvez muitos de vocês não conheçam, mas hoje em dia está no número 80 no mundo. A Universidade Hebraica ganhou 9 prêmios Nobel. Gente, eu não sei como explicar isso. E tem uma parede, professor Saião, você já conhece essa parede? Parede dos nobelistas. É uma coisa de arrepiar, porque o primeiro nobelista da Universidade Hebraica, todos vocês conhecem, é o Albert Einstein, que junto com Sigmund Freud e outros, fundaram a Universidade Hebraica de Jerusalém. Ou seja, quando nós falamos da Universidade Hebraica, e agora conecto isso com a pós-graduação, e aqueles que decidam optar pelo certificado da Universidade Hebraica, se juntam a uma série de distinguidos catedráticos olha, quando eu falo renome mundial, né, falamos de Einstein e Freud, vocês são parte dessa família, uma família muito distinguida. Com a Universidade Hebraica, a Moriá tem acordos de cooperação desde o ano 2011, ou seja, realmente eles, vamos dizer assim, adotaram essa ideia de programas, tanto EAD, como estamos apresentando aqui, como programas presenciais aqui em Israel, porque acreditam que realmente são programas de qualidade, acadêmicos, sérios e que têm certa reputação. Então, eu sempre sou um grande agradecido à Universidade Hebraica por confiar no nosso trabalho. Então, assim, vocês vão ser parte realmente, não somente da universidade que tem 9 prêmios Nobel, fundada por Einstein e Freud, mas também que criaram centenas de inventos que vocês utilizam no dia a dia e que talvez vocês nem sabiam. O mais clássico é o tomatinho cereja. Vocês gostam de tomatinho cereja? Criada na Faculdade de Agricultura, né? Ou descoberta seria a palavra correta, descoberto o gene de tomatinho cereja na Universidade Hebraica.
talvez vocês comem isso todos os dias, vocês não sabiam que isso aconteceu na Universidade Hebraica. Então, isso, realmente um programa de muita qualidade e reputação que estamos trazendo, diria, de uma forma histórica para o Brasil todo, e não somente para o Brasil. Temos, como o professor Sayão mencionou, Japão, Estados Unidos, diferentes lugares onde tem pessoas que falam português, vão ter acesso a professores de um renome único e a uma universidade de esse prestígio. Bom, pessoal, como a gente vê, tudo isso é muito especial e extraordinário. Olha, eu estou falando aqui não só do ponto de vista teórico, né? Eu estive na Universidade Hebraica lá com o professor Ariel, eu vi isso de perto, a gente fez inclusive escavação junto, né, num grupo especialmente voltado para esse aspecto acadêmico. O Clayton também já teve experiência desse tipo, então, assim, a gente não está falando de uma realidade distante, mas algo que envolve, né, essa realidade tão importante da academia séria, e quando a gente fala de academia séria, ela não tem uma cor definida, pesquisa é pesquisa, né? Então, e não é o lado confessional um achado arqueológico, né? Agora, é claro que tanto a Faculdade Pioneira e o Moriá, eles trabalham com uma maneira de lidar com isso, de afirmação da tradição bíblica de maneira bastante significativa. E, é claro, a Faculdade Pioneira tem o seu aspecto confessional, que se percebe nos demais cursos que tem esse enfoque específico. Agora, veja só que a gente precisa dar mais uma olhada aqui em algumas coisas interessantes que a gente precisa perceber. Então, vamos lá, que eu quero mostrar aqui uma outra realidade, aquilo que tem a ver com descobertas arqueológicas que são simplesmente sensacionais. Vamos ver se todo mundo está vendo aí, todo mundo está conseguindo ver direitinho, está fácil? Eu acho que sim, né? A coisa está bem visível aí. O que nós temos aí? Uma vista daquilo que é chamado o tanque de Siloé. Olha só que coisa impressionante. Há mais ou menos aí 30 anos atrás, 25 anos atrás, a maior parte das pessoas achavam que o tanque de Siloé era numa localidade próxima daí, mas era algo que vinha desde a antiga tradição bizantina. Um dos nossos professores desse curso, o arqueólogo Eli Shukron, né, que foi mencionado pelo professor Ariel, eu falei com ele pessoalmente do trabalho dele aí, né? Ele foi a pessoa responsável por esse achado extraordinário que nos traz aqui o famoso tanque de Siloé. E olha, essa foto aí é uma foto que nos mostra esse tanque ainda não tão ampliado, porque recentemente Israel conseguiu, né, ali a liberação de ampliar e escavar outra parte para mostrar o tanque na sua totalidade. Agora, olha que coisa impressionante. Você imagina, vamos viajar comigo no tempo. Você vai lembrar, né, das famosas festas que o povo de Israel tinha como festas de peregrinação. Lembra dos salmos lá, o famoso salmo de peregrinação, Shir HaMa'alot? Esse pessoal vinha para adorar no templo, né, na Páscoa, que é o momento que nós estamos passando agora, no Pêssar, né, na época do chamado Pentecoste, Shavuot, e também na festa dos tabernáculos, que é a festa de Sukkot. Eles chegavam ali pela parte mais baixa de Jerusalém, e quando a gente vai para o templo para adorar, o que é preciso fazer conforme a própria orientação da lei? A pessoa precisa se purificar. Esse tanque fazia parte dessa realidade da purificação dos peregrinos. Os arqueólogos, vocês estão vendo aquela parte amarela onde tem uma entrada, eles descobriram todo um caminho de subida que é direto para a entrada popular
do templo. E esse vale por onde se construiu esse caminho, chamado Tiropeon, era conhecido como Vale dos Fabricantes de Queijos. Não sei se tinha mineiro na região lá, mas a ideia era essa, os fabricantes de queijos. Então, olha, quando a gente tem essa perspectiva, a gente tem essa escadaria da época romana, a gente dimensiona o tanque. Agora você pode visualizar o que João capítulo 9 apresenta da cura daquele homem cego, né? Assim como tem o outro aleijado que é curado lá no tanque de Betesda. Então você tem toda uma dimensão, e que ligação isso tem com a cidade de Jerusalém e o aspecto cultico litúrgico da época do Novo Testamento. Veja que extraordinário, especial e absolutamente significativo a gente poder ver aí isso que tem a ver com esse tanque de Siloé, que, atenção, fica na cidade de Davi. Cidade de Davi é um negócio arrepiante, né? Nós temos ruínas do começo de Jerusalém, ruínas da época do rei Ezequias e ruínas da época do Novo Testamento. Eu acho que só a cidade de Davi assim já dava para fazer até uma pós-graduação de tão extraordinária que ela é. Bom, se a gente está falando da época do Novo Testamento e falamos do tanque de Siloé, eu vou dizer para vocês, nem todas as notícias dessa época são boas. Por isso eu vou pedir desculpas, porque agora nós vamos falar de um rapaz que não era nada simpático, sujeito problemático, não mandou lembrança para ninguém, que é o senhor Pilatos. E quem tem informação sobre isso para nos trazer diretamente de Jerusalém, espero que ele não esteja por aí, é o nosso amigo Ariel. Eu estou levando mais notícias, né? Carregando mais notícias, né, para o povo aqui. Tem, vamos dizer assim, tem duas figuras centrais que são os malvados, né, do Novo Testamento, ou dos Evangelhos, pelo menos. Estamos falando do rei Herodes, né? Que sobre o rei Herodes também temos um curso inteiro sobre isso, justamente dentro da pós, e também a figura de Pôncio Pilato. E agora vou compartilhar aqui a tela para mostrar para vocês não somente um, mas dois achados arqueológicos que tem a ver com a figura de Pôncio Pilato. E estou aqui compartilhando já. Pronto. Acredito que estão vendo aí a tela. Então, essa pedra que vocês estão vendo o original que está em exibição no Museu de Israel, em Jerusalém, é uma pedra que foi encontrada em Cesareia Marítima, nos anos 60, uma escavação em Cesareia Marítima, que não somente menciona, aqui vocês podem ver, talvez, né, então, em latim, está escrito us, porque aqui está quebrado, ou tus Pilatus, ou ius Pilatus, ou seja, Pontius Pilatus, ok? Agora, eu fico entrando na cabeça do arqueólogo que encontrou isso. Deve ter sido maravilhoso, porque nós sabemos que a Bíblia não foi escrita, ou os diferentes livros que compõem a Bíblia, seja a Bíblia hebraica ou o Novo Testamento, não foram escritos com intuitos de escrever história, né? Como nós conhecemos hoje em dia, uma ciência acadêmica, de pesquisa. Tem outros, né, outros objetivos, de moral, de ética, mensagens religiosos, teológicos, mas vejam como dentro do Novo Testamento podemos ver a historicidade também. Tem um grau altíssimo, né? O professor Sai mencionou essa afirmação. O Novo Testamento, ou pelo menos os Evangelhos, né, se focamos aqui na figura de Pôncio Pilato, são textos que nós podemos ler como um livro de história. E o reforço disso é essa pedra que foi encontrada aqui em Cesareia, que não somente menciona Pontius Pilatus aqui, nos menciona o nome do César, do rei, digamos, de Roma, naquele então, que nós já sabemos por outras fontes que era Tibério. Inclusive, tem uma cidade aqui, que se chama Tiberíades, esse nome do Tibério, está escrito aqui Tiberium. E se os pesquisadores tinham dúvida sobre qual era a função, qual era o nome da posição de Pôncio Pilato, governador, prefeito, procurador,
aqui também está escrito, talvez não dá para ver muito bem, prefeito, o prefectum Judea, ou seja, o prefeito de Judea. Eu não vou entrar agora o que significa a palavra prefeito, qual a diferença com procurador, mas se definiu essa dúvida, né? Então, era prefeito de Judea. E nós sabemos também que a capital da província de Judea, ou de Judea, nos tempos de Jesus, estava em Cesareia Marítima. E uma curiosidade, talvez poucos sabem, tem uma teoria que diz que essa pedra que foi encontrada no teatro que está construído inicialmente por Herodes, estava no chão do teatro. E alguns acreditam que na época bizantina, que os bizantinos eram cristãos, colocaram essa pedra de propósito na entrada ao teatro. Para quê? Para que todo mundo pise no nome de Pôncio Pilatos. É uma curiosidade interessante. E, recentemente, foi encontrado esse selo aqui. Eu sei que está muito difícil aqui nem falar, e aqui também, mas acreditem que está escrito aqui o nome de Pôncio Pilato. Esse selo foi encontrado em Herodion, muito pertinho de Belém, e vamos dizer assim, uma prova arqueológica a mais sobre a historicidade de que existiu um ser humano chamado Pôncio Pilato e que reinou, governou, seria a palavra correta, entre 26 e 36 na região da Judeia. E que foi, todos conhecemos também, quem condenou Jesus à cruz. Agora, dito isso, professor Clayton, aí. Ui, voltou. Eu queria fazer ainda uma última inserção minha, que é a seguinte: a nossa pós-graduação ela é de História, Geografia e Arqueologia Bíblica. São 3 áreas que estão sendo abarcadas dentro dessa pós-graduação. A nossa live ela teve uma ênfase um pouco maior na parte de arqueologia, mas eu queria trazer aqui 2 observações ou 2 exemplos, só para a gente ver a importância de considerarmos esses aspectos quando a gente está fazendo o estudo de algum texto das Escrituras. Porque, às vezes, por conta de não analisarmos isso, a gente acaba cometendo algum erro de interpretação, erro de hermenêutica. Tá? Então, o primeiro exemplo que eu quero dar é um exemplo de geografia. Tá? E, para isso, eu peguei uma parábola. Saião sabe aí do meu gosto por parábolas, né? Já faz alguns anos que a gente está estudando sobre isso, e tem uma das parábolas, talvez uma das mais conhecidas, que é a chamada parábola do samaritano. Ela conta aquela história de um homem que descia de Jerusalém para Jericó, e aí ele caiu nas mãos de salteadores. A gente conhece a história toda, né? Pode passar o slide seguinte, né? E aí o texto diz que ele, caindo nas mãos dos salteadores, deixaram ele quase morto ali, e na sequência começam a passar algumas pessoas, né? Pode passar um slide a mais, Suzy, por favor. Começa a passar ali, primeiro o sacerdote, depois passa o levita, e depois passa um outro personagem ali, né? Eu quero me concentrar na questão do sacerdote. Por quê? Muitas vezes eu já vi pregadores, né? Quando vão explicar esse texto, tentando se livrar de qualquer associação que alguém poderia fazer, porque quando fala de sacerdote, logo a pessoa que está ouvindo um pregador, né, um pastor pregar, ele vai associar quem? É o nosso líder religioso aqui também, deve estar sendo exemplificado pelo sacerdote. E aí eu já vi gente se explicando da seguinte forma, dizendo assim, bom, como é que esse sacerdote ia investir tempo ali com uma pessoa ferida ali, se talvez no templo tivesse lá 30, 50 pessoas esperando para ele fazer o trabalho sacerdotal dele, oferecer os sacrifícios e tudo isso, né? E aí com isso tenta se livrar um pouquinho também de qualquer associação que o ouvinte poderia estar fazendo, né? Isso não faz sentido nenhum, nem pelo sentido da parábola, mas poderia ser facilmente explicado por um detalhe geográfico que está por trás desse texto. O texto diz que um homem descia de Jerusalém para Jericó. E aí, na sequência, vai dizer, e o sacerdote descia pelo mesmo caminho. Onde é que fica o templo em Israel? Lá em Jerusalém, no alto, né, 800 metros acima do nível do mar. Onde é que é a morada dos sacerdotes?
Jericó. Ou seja, esse sacerdote da parábola, por mais que seja uma analogia, uma comparação, mas Jesus coloca propositalmente esse detalhe, dizendo assim, esse camarada, ele não estava subindo para o templo, para o turno de trabalho dele. Ele estava indo para casa. Ele tinha todo o tempo do mundo disponível para ajudar aquela pessoa que naquele momento precisava da ajuda, né? Por que eu coloco isso? Às vezes, a gente lá no ensino médio, fundamental, a gente fugia da aula de geografia e de tudo isso, né? Da aula de história, e a gente vai estudar a Bíblia agora, e aí vem alguém dizendo assim, você precisa consultar um atlas, precisa olhar mapas, precisa olhar esse detalhe. Para quê? Para que a gente aprenda a olhar tudo que está por trás do texto bíblico, que às vezes, se a gente prestasse atenção nesses detalhes, a gente iria acertar muito mais na hora da interpretação e de entender o que o texto quer nos trazer. Então, esse foi um exemplo de geografia, tá? É história, geografia e arqueologia. Eu quero dar mais um exemplo de história agora, e pode passar um slide adiante. Eu quero pegar um texto lá da carta de Paulo a Timóteo. É um texto que muitas vezes é utilizado de forma um pouco equivocada, né? O texto bíblico lá diz assim, 1 Timóteo 4,12. Ninguém o despreze pelo fato de você ser jovem, mas seja um exemplo para os fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Né? Timóteo era um dos companheiros de Paulo, um ajudante de Paulo, e Paulo agora fazendo essa carta, quase como um testamento final, escrevendo para o seu colaborador, ele vai dizer isso, ninguém despreze o fato de você ser jovem, ou, algumas traduções ainda, ninguém despreze a sua mocidade. E o pessoal olha para esse texto e olha pro menino Timóteo e diz assim, coitadinho, né? Esse menino aí de uns 16, 17 anos, né? Como é que alguém ia confiar num cara desse, né? Sendo tão jovem, tão moço assim? Bom, isso é o que muitas vezes o pessoal faz com esse texto, né? Achando que era um adolescente, o nosso amigo Timóteo. Só que quando a gente olha historicamente, né, a construção dos textos do Novo Testamento, essa carta que Paulo escreve a Timóteo, ele vai escrever lá na década de 60, né? Se o pessoal acha que Paulo morreu na primeira prisão em Roma ali, vai ser no máximo mais 62, alguns que dizem, não, pode ser que Paulo ainda foi liberto, teve um tempo de atividade missionária, foi preso e martirizado depois, então vai dar lá pelo ano 65, alguma coisa assim. Bom, Timóteo, lá no ano 65, quando a gente volta e começa a olhar as cartas de Paulo, e a gente olha a 1 Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses, capítulo 1, verso 1, vai dizer, Paulo, Silvano e Timóteo aos Tessalonicenses. E a carta aos Tessalonicenses foi escrita quando? Lá pelo ano 50, uma das primeiras cartas escritas por Paulo. Opa! Se no ano 50 Timóteo já estava andando junto com Paulo, e agora lá no ano 60 e alguma coisa, Paulo vai dizer para ele, ninguém despreza a sua mocidade, o Timóteo não podia ter 17, ele talvez tivesse 16, 17 quando ele começou a andar com Paulo, mas andando 15 anos com Paulo, ele vai ter pelo menos uns 30 anos de idade, ou seja, esse menino que a gente chama, né, o Timóteo, que a gente acha que era um menino ali ainda, não, ele tinha pelo menos uns 30 anos ou mais. É claro que do ponto de vista de Paulo, que ali devia estar lá já nos seus 60, talvez, o Timóteo vai ser um menino ainda, mas não é um adolescente, é alguém já lá com uma boa caminhada, no mínimo uns 15 anos andando com Paulo, tá? Então, por que eu dei esses dois exemplos? Pode tirar o slide já, né? Para que a gente, quando vai estar estudando os textos bíblicos, a gente se atente tanto a questões arqueológicas, a todos esses achados que foram feitos aí, o quanto isso implica na nossa interpretação, a questões geográficas, você precisa ter um mapa na mão, você precisa ter um atlas, hoje você tem aplicativos, você tem tanta coisa à disposição, ao estudar, ao fazer um ensino bíblico, você precisa prestar atenção nisso também, e também nas questões históricas, o pano de fundo que vem por trás, tentar montar uma cronologia, nem sempre é fácil fazer isso há 2.000 anos atrás, ou 3.000 anos atrás, né, pegando o Antigo Testamento, mas é o exercício que o estudioso da Bíblia precisa fazer, para não cometer equívocos na hora da interpretação dos textos e muito mais ainda quando a gente vai ensinar, vai lá para uma classe de escola dominical, vai dar uma conferência, fazer uma pregação, às vezes a gente comete equívocos na hora de pregar ou de ensinar, porque
não presta atenção nesses detalhes, né? E é mais ou menos isso que a gente quer com essa pós-graduação, trazer esses elementos de arqueologia, de geografia e de história, para que você que vai estar conosco tenha isso em mente quando estudar os textos bíblicos e poder entrar com mais segurança e fazer uma boa hermenêutica, uma boa interpretação das Escrituras. Muito bem, a nossa caminhada aqui foi excelente, extraordinária, e agora nós queremos, de fato, disponibilizar para todos vocês aí o link para a sua pré-inscrição nessa pós. Então, é uma oportunidade especial. Deixa eu ver, acho que a professora Suzy pode nos colocar novamente aí, né, o link. Olha lá, você tem na própria live, também vai entrar no link aí, para que você tenha a oportunidade de entrar. Nós temos muitas pessoas interessadas, perguntando de todos os continentes, e agora nós vamos ter a oportunidade com os nossos queridos professores Ariel e Clayton para nos dar detalhes aí. Quando é que começa? Como é que faz a inscrição? Como é que aí a turma está animada? Então vamos lá, Clayton ou Ariel, vamos tirar para o ímpar, quem começa para dar os detalhes aí para a turma animada. Posso começar com algumas informações aí. Eu acho que especialmente a dúvida deve estar essa questão, tá? Uma pós-graduação reconhecida pelo MEC, como é que funciona essa questão, né? Então, ela foi preparada, ela já está cadastrada no MEC. Então, quem fizer essa pós-graduação com a titulação suficiente, ou seja, uma graduação reconhecida, ele vai, então, ao final, ter esse diploma por parte da nossa instituição, óbvio, em parceria com a Moriá, mas a faculdade sendo credenciada no Ministério da Educação, então a pessoa tem esse diploma de pós-graduação. Para isso, ele precisa comprovar para a nossa instituição a graduação que ele tem. Precisa ser em teologia? Não necessariamente. Pode ser em teologia, mas também se a pessoa fez direito, medicina, engenharia, qualquer curso superior, dá direito a fazer uma pós-graduação. Então, mesmo pessoas de outras áreas podem fazer, são bem-vindos, e é para vocês que nós preparamos esse espaço também. E aí, aproveitando já falar um pouquinho que o Sayão comentou antes, caso alguém não tenha uma graduação reconhecida, ou aquela questão, não, eu estou num outro país, eu não tenho uma graduação reconhecida pelo MEC, e eu gostaria muito de fazer esse curso, eu posso fazer também? Pode fazer também. Você vai fazer exatamente a mesma trilha de disciplinas, com os mesmos professores, o mesmo conteúdo, exatamente a mesma coisa. A única questão é que se você não tem uma graduação reconhecida no Brasil, o seu diploma não pode ser de pós-graduação, porque o próprio nome já diz, né? Para ser uma pós-graduação, pressupõe-se que haja uma graduação reconhecida pelo MEC também. Mas você pode fazer, você vai fazer exatamente a mesma trilha, o mesmo conteúdo, apenas o diploma vai sair em estudos avançados de arqueologia, geografia e história bíblica, tá? Então, ele sai como um curso de extensão, mas com a mesma carga horária, 300 horas, mesma lista de disciplinas e assim por diante. Então, estou vendo aqui justamente algumas perguntas que estão relacionadas a pós, né? E para complementar o que o professor Clayton mencionou aqui, Karina, vejo que está perguntando quando começa a pós. A pós já está disponível. Já está disponível, é questão de, através do link que está na área de comentários, fazer essa pré-inscrição. Quando eu digo pré-inscrição, significa que ainda tem alguns requisitos que vocês têm que cumprir. O professor Clayton aí um pouco mencionou que tem um processo de aceitação após, e uma vez que sejam aceitos, então já podem começar a estudar. E o bom desse sistema é que vocês podem estudar no seu tempo, no seu ritmo. Tem pessoas que estão todos os dias, com todas as aulas, estão literalmente engolindo esse conteúdo. E tem pessoas que, de vez em quando, entram um pouquinho aqui. Não é eterno que vocês podem fazer a pós-graduação, tem um limite, logicamente,
mas vocês podem fazer, o que quero dizer, no tempo livre, ok? Então, a pós já está disponível. Sobre valores, estão perguntando, vocês podem acessar o link aí da pós, tem toda a informação aí. Pessoal, são valores realmente muito acessíveis para o que uma pós-graduação com a parceria de uma faculdade de prestígio, que já o professor Clayton Kunz apresentou, da Faculdade de Batista Pioneira, com certificado do MEC, e além também tem esse opcional da Universidade Hebraica de Jerusalém, que vocês vão ver essa informação aí na página, ok? Estou tentando responder mais perguntas aqui. Essa questão da formação, vocês podem ser formados em qualquer área, né? Eu acho que o professor Clayton já mencionou isso, e acho que é isso, né? Nas perguntas que estou vendo, o resto foi respondido. Talvez reforçar mais uma questão ainda, ela pode ser iniciada, ela já está em andamento, e ela pode ser iniciada a qualquer momento. Você não precisa aguardar a formação de uma turma. Aquela questão é assim, então, quando vai abrir turma em junho, em setembro? Não, a pessoa se inscrevendo, apresentando a documentação, estando tudo ok, a gente manda o link da questão de pagamento e você imediatamente cai na plataforma, no ambiente de aprendizagem, onde os cursos estão em sequência. Você termina um, já cai no outro e vai indo. São 12 disciplinas, pressupõe aí 12 meses de estudos, né? E chegando ao final, então, recebe essa certificação. Tanto aqui, nossa, da faculdade como Moriá, e essa possibilidade, então, de um certificado pela Universidade Hebraica de Jerusalém, que já aprovou esse programa, né? E o Ariel depois pode falar um pouquinho mais sobre isso. Esse programa já está aprovado e há a possibilidade, então, do certificado também por lá. A pergunta que tem também sobre estrangeiros podem fazer? Podem, tá? O curso todo ele é em língua portuguesa, então pessoas que estão nos Estados Unidos, na Europa, qualquer país da América Latina, né? Onde estiver, você pode fazer, porque ele é totalmente online e em língua portuguesa. A questão de estrangeiros, a única diferença é essa questão se a pessoa tem, então, um curso reconhecido pelo MEC, que aí vai dar essa titulação de pós-graduação do MEC aqui, e caso não tenha, ele vai ter um curso de extensão 360 horas em estudos avançados de História, Geografia e Arqueologia Bíblica. Eu vi uma pergunta aqui sobre a Miriam Pereira Ferro pergunta qual o método de avaliações. Então, assim, eu vou apresentar agora para vocês terem também uma ideia mais concreta de como a plataforma de estudos se vê, né? Para vocês terem assim, uma coisa mais concreta, né? Vou apresentar aqui. Um segundinho aqui. Pronto. Acredito que vocês estão vendo bem aí. Essa é a plataforma de estudos. Okay? Aqui temos as 12 matérias. Temos aqui vamos dizer assim, uma boas-vindas, além das boas-vindas, algum manual, vamos dizer assim, sobre a pós, como funciona a plataforma, como funciona a pós. Mas, por exemplo, temos um curso chamado Os Povos da Bíblia. Eu vou entrar aqui só para ter um exemplo. Tá? Os povos da Bíblia é composto, né, eu já comecei a estudar, como vocês estão vendo aqui. É composto aqui por um total de 11 aulas. Okay? Cada aula tem uma duração vamos dizer, entre 40 a 70 minutos, mais ou menos, dependendo do tema. Em cada aula, vocês vão ter um quiz, um teste de 5 perguntas. Tá? 5 perguntas que o objetivo de cada uma dessas perguntas somente para ver que vocês realmente entenderam cada uma das aulas, ok? Então, vocês assistiram a aula, respondem esse quiz, acertaram as 5 perguntas, passam para a próxima aula. Não acertaram 4 de 5, 3 de 5, voltam a fazer, não tem problema, vocês voltam a fazer. E no final, vocês vão ter um teste, que chama Último Exame, que aí sim, vocês têm que se preparar, estudar, que são perguntas baseadas nas aulas, ok? Não tem perguntas que não foram
tratadas nas aulas, e também não tem perguntas, vamos dizer assim, que está escrito na 7ª linha da Estela de Meshach. Não tem essas perguntas assim, pergunta realmente de compreensão de conteúdo, e vocês têm que aprovar com a nota 70 aqui nesse último exame, ok? Não aprovaram com nota 70, tem uma segunda possibilidade para aprovar com nota 70, ok? 70% das 70% das perguntas. Agora, só para ver uma ideia de como se vê também a plataforma, uma aula, ok? Eu não sei se vai dar para ouvir aí, mas eu vou tentar. Segundinho só. Está alta velocidade. Hello, my name is Yehuda Kaplan, and I'm one of the curators at the Bible Lands Museum, Jerusalem. Together with me... Ok. Vocês já tiveram uma ideia se, em geral, tem algumas aulas que estão em inglês com legenda em português, algumas aulas estão em português, algumas aulas estão em espanhol com tradução simultânea ao português, mas está tudo em português. E não só isso, quando vocês veem cursos que estão gravados nesse formato, tem muita edição de imagens, então também fica bem mais didático. Além disso, vocês vão ter material de estudo, recomendação de lista bibliográfica e mais também. E a possibilidade também de escrever na área de comentários, compartilhar também com outros alunos da pós. Sim. Acho que uma informação importante, Ariel, é que o curso ele é no sistema que a gente chama assíncrono. Ou seja, você não precisa entrar naquele horário específico para assistir determinada aula. Você se inscrevendo, você cai na plataforma e você faz o seu horário de aulas. De repente você diz, olha, eu consigo de manhã tirar 1 hora por manhã e vou fazer os estudos. O outro, não só consigo tirar no sábado e domingo, quando tem uma folguinha lá, e eu vou fazer as minhas aulas. O outro só vai ter de madrugada, né? Então, cada um faz o seu horário, e isso é importante porque, talvez, na formação de turmas, nem todo mundo conseguiria participar em determinado horário. Mas, dessa forma, a gente fez para facilitar que você possa administrar o seu tempo e participar no momento que seja mais apropriado para você. Eu acho que as questões principais estão respondidas, né? Então, reforçando aqui, você, de qualquer nacionalidade, se é capaz, né, de acompanhar um curso em português em qualquer lugar do mundo, em qualquer horário, a sua escolha, você pode fazer esse curso. Não só fazer o curso como aluno inscrito na pós-graduação, ou fazer o curso pelo conteúdo, sendo, assim, um curso de estudos avançados no modelo livre. E eu queria celebrar, de maneira especial, essa nossa parceria, que é uma parceria extraordinária, aqui entre Brasil e Israel, países irmãos, países que têm uma sintonia histórica muito valiosa e significativa, e que essa pós-graduação seja uma ferramenta acadêmica especial para o crescimento e o bem da nossa própria comunidade. Eu quero agradecer a todos pela sua participação, vocês serão mais do que bem-vindos. Nós queremos dizer, né, realmente muito obrigado a todos, né, você, quem sabe, começando, alguém fez uma pergunta interessante, escuta, vai ter escavação? Olha, eu espero que a pergunta seja profética, né, porque no curso não está
concluída a escavação. Mas depois, os alunos estudando, tendo aquela sede, aí quem sabe mais para frente a gente pode fazer uma caravana aí, parceria, né, pioneira, Moriá, para de fato assim a gente colocar a mão na massa. Eu me lembro uns anos atrás, quando eu estive com a caravana do Moriá, com o Ariel, a gente estava lá em Qumran, e adivinhe só quem é que chegou lá para falar ao vivo? Dr. Reutemann, né, chegou ali e foi falando assim como quem de fato está falando do quintal da sua casa, né, dando detalhes da comunidade de Qumran. Então agradecemos de coração a todos, muito obrigado aí, especialmente ao Ariel, que já está, né, já está no futuro, já está no outro dia aqui, já está bem tarde, né, e também ao Clayton. E nós esperamos vocês, né? Aproveite aí, o link está colocado, já foi, vou colocar mais uma vez no final da live aqui, para que você tenha a oportunidade de fazer a sua pré-inscrição e fechar essa inscrição para estudar com a qualidade Moriá, Universidade Hebraica e Faculdade Pioneira, Teologia de Primeira. Amém. Muito obrigado também para todos. É uma honra, professor Sayão, professor Clayton, uma honra ser parte dessa parceria, e tenho certeza que vamos trazer o bom para o mundo, para essa união também entre os povos. Muito obrigado. Aproveitar e colocar também que tanto a equipe aqui da Faculdade Batista Pioneira, eu sei que a equipe da Moriá também está à disposição para qualquer coisa que vocês precisarem em termos de informações, estamos à disposição, queremos ajudá-los. E foi um prazer poder ter esse tempo juntos aqui, compartilhando sobre isso, tentando mostrar um pouquinho da importância dessas áreas dentro do estudo das Escrituras. Deus abençoe a todos aí. Boa noite, Laila Tov, Shalom.